ainda há oportunidade. Ainda há tempo de ouvir a Deus. Mas, claro, a pergunta é o que nós faremos com o tempo e as oportunidades que nós recebemos de Deus. Nós vamos, enquanto isso, Jeremias, né? Vamos meditar juntos no capítulo 26 de Jeremias. Nessa semana que não foi fácil, né? A Ruth até me perguntou, né? Como que você consegue, né? Ler Jeremias, que está falando, né, de rumores de guerra, das loucuras do establishment religioso, do povo, para cá, para lá, um profeta que tentando trazer o bom senso e a palavra de Deus sofre ameaças, as consequências. Como você consegue ler Jeremias? Talvez justamente esse é o momento para ler um livro como esse, né? E quando eu meditava nesse capítulo, o capítulo de hoje é o capítulo 26, me veio bem forte essa mensagem nesse capítulo, de que ainda há tempo, que há oportunidade, que o Senhor quer nos alcançar com suas oferta de vida, com suas palavras de vida, de misericórdia, e que assim, de uma certa maneira, já antecipando uma lição final importante, né? Mesmo antes de começar, né, a meditar no capítulo, spoiler aqui do Jeremias 26, que é ainda há oportunidade. Ainda há tempo de ouvir a Deus. Mas, claro, a pergunta é o que nós faremos com o tempo e as oportunidades que nós recebemos de Deus. Vamos ler juntos os primeiros 3 versos desse capítulo 26 de Jeremias. Diz assim: Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa dos seus pecados. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, nós reconhecemos que ela é um tesouro precioso. Foi para o teu povo quando ela foi entregue através do profeta Jeremias lá no passado, e é um tesouro precioso para nós hoje. O que nós clamamos ao Senhor é que com o teu Espírito o Senhor nos ajude para que tenhamos mente, corações, nossa vida abertos para receber a tua palavra, e que a tua palavra em nós encontre essa disposição e abertura para revisão, mudança, obediência naquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, já vimos isso antes, né? A organização, eu já expliquei isso algumas vezes aqui, mas eu volto a comentar que há uma organização não cronológica no livro de Jeremias. E o fato de que ela não segue uma cronologia exata dos acontecimentos e tem uma edição que talvez é justamente para repetir certos temas ou enfatizar certos pontos, essa edição nos leva de novo agora a um momento do passado. No começo do reinado de Jeoaquim, esse que reinou logo depois do longo período do reformador Josias, que foi quando Jeremias começou o seu ministério como profeta, tanto Josias muito novo e Jeremias jovens, ele, um como rei, o outro como profeta. Anos depois, teve esse outro rei, Jeoaquim, e talvez até ajude para relembrar, né? Teve essa sequência, né? Josias ficou por 31 anos, as reformas, a redescoberta no livro no templo. Teve esse que ficou bem breve, Jeoacás,
logo na transição para Joaquim, que aí sim não foi um bom rei, ficou por 11 anos. Na transição para Joaquim, que ficou muito breve também, para o fantoche, que nós temos depois, por 11 anos, antes da deportação final e da destruição da Babilônia. Temos esse rei Zedequias. Essa mensagem agora, então, ela volta ali atrás, né? Não mais no momento em que as pessoas estão sendo levadas para o exílio, que nós já vimos isso, mas volta no começo do reinado de Joaquim. Deve ter sido ali pelos anos 608 ou 609 antes de Cristo, ou seja, antes da primeira deportação. Antes que a primeira leva fosse levada para o exílio na Babilônia, antes que começasse a acontecer aquelas coisas que Jeremias já vinha anunciando há um bom tempo. Também não apenas não há uma ordem cronológica, mas como Jeremias também há uma repetição de mesmos acontecimentos. Às vezes eles são repetidos em momentos diferentes do livro, mas com às vezes algum outro detalhe, algum outro olhar. Por exemplo, esse sermão aqui do capítulo 26 é o que aparece com mais detalhes já lá no capítulo 7 de Jeremias, ou seja, nós já passamos por ele, já meditamos juntos. Volta lá tá até gravado, né? Se eu falei bem ou falei mal, ficou gravado, né? Fazer o quê? E aí tá lá, volta lá na mensagem, nessa série Jeremias, o título da mensagem, inclusive, em capítulo 7, foi Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Hoje colocamos como título, Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ou seja, se era preciso antes ouvir a Deus, com essas repetições e esses arranjos editoriais do livro do profeta Jeremias, parece que a mensagem clara aqui será: ainda há tempo para ouvir a Deus. Ainda há tempo para ouvir a Deus. Assim, de uma certa maneira, ao ir concluindo essa primeira parte do longo livro do profeta Jeremias, o propósito dessa repetição aqui parece ser, de uma certa maneira, um resumo dos temas que já apareceram até aqui no livro, reforçando a mensagem, e também uma recordação importante, que vai ficar registrada para aqueles depois que no exílio vão ter o rolo dos escritos do profeta Jeremias para meditar já no exílio na Babilônia, lendo essas mensagens do profeta Jeremias lá no exílio, e pensando, talvez, espero que estejam pensando, né? Tiveram essa oportunidade já no exílio, de parar e pensar: puxa, sempre houve tempo. Sempre houve oportunidades. Houve tempo e oportunidades para o arrependimento. Houve tempo e oportunidades para fazer diferente. O que nós fizemos com elas? Mas talvez mais importante, o que faremos agora no exílio e no futuro que o Senhor tem para nós? Aprenderemos a lição? E aí nós vemos aqui o que acontece na história, né? Repassemos o que está acontecendo nesse capítulo em um olhar panorâmico, para entender, refletir, aprender, porque para isso, né, o Senhor nos falou, né, para isso Ele nos enviou os profetas, as suas palavras, para a gente dar ouvidos, refletir e procurar aprender com aquilo que o Senhor nos fala. O Senhor aqui pede a Jeremias que entregue essa mensagem no pátio do templo. Devia ser uma daquelas festas anuais, com muita gente vindo das vilas, povoados, de toda a região para celebrar no templo. Talvez, mas não temos certeza, poderia ser a festa dos tabernáculos. Se foi ela, interessante, porque era uma festa que eles recordavam o seu período de peregrinação no deserto.
E aí, depois de uma longa peregrinação, eles finalmente estão na terra, finalmente estão no templo, desfrutando o significado do templo, a presença do Senhor, a redenção, a salvação, a vida que Ele oferece, a presença do Senhor no meio deles. E aí, assim, a gente imaginando esse contexto, se era uma festa dessa, né? Jeremias podia ser assim, né? Alguns, né? Qualquer coisa, alguns vão dizer, um chorão, um reclamão, profeta chorão. Ainda que fique claro, eu acho injusto chamá-lo assim, né? Eu acho injusto chamá-lo assim porque a gente não passou os perrengues que ele passou lá para colocar esses rótulos aqui no Jeremias. Mas aqui ninguém poderá dizer que esse cabra não era corajoso. E Jeremias é corajoso sim, porque ele vai lá no templo. Ah, mas Deus mandou eu ser, mas por isso que às vezes ele reclamava com Deus. Olha a situação, Senhor, que o Senhor está me colocando. Ele vai lá no templo e que o pessoal celebrando, no mood, né? no clima de festa no templo. Ele vai lá para dizer, olha, eu quero dizer o seguinte, o Senhor me mandou dizer que o templo vai ser destruído. Que cabra corajoso, né? O templo será destruído. Aí alguém poderia até lembrar, nossa, mas Jesus não falou isso também séculos depois? Não? Sim, mas veja bem, olha só, Jesus, né? Jesus. E mesmo assim, Jesus tendo falado isso, os líderes religiosos na época de Jesus quiseram matar Jesus também do mesmo jeito. E agora um profeta, séculos antes, como Jeremias, que já não era popular, né? Lembremos, já não era popular. Que coragem, né? De Jeremias aqui. Ele diz que o templo vai ser destruído e que Jerusalém ficará desabitada, ou seja, que eles serão levados de novo para um exílio. Imagina se é a festa dos tabernáculos, eles estão comemorando que depois de um longo exílio no Egito, eles peregrinaram no deserto, chegaram finalmente à terra prometida. Aí vem o profeta, vocês vão ser levados de novo para o exílio. De novo. Requer a Jeremias a coragem como de um ucraniano enfrentando os invasores russos. O irmão russo que me perdoe é isso, você é mais simpático aos russos. Mas agora eu vou falar que é a coragem de um ucraniano aqui. O que acontece com Jeremias? Pois é, os profetas, os sacerdotes e todo o povo, ainda que a opinião popular, né, a opinião do povo, a gente vai ver nesse capítulo que ela é volátil, porque aqui eles são contra Jeremias, depois muda de opinião e tudo mais, e a gente já vai ver um pouco mais sobre isso. E até aí não é muita novidade, não é mesmo, né? Opinião popular, voz do povo, costuma mesmo mudar com muita rapidez, sem muita consistência ou sem muita coerência, e talvez essa é uma das tragédias da nossa humanidade caída. Pois bem, o que acontece então? Os profetas e os sacerdotes vêm e junto com o povo nesse momento, junto com o apoio popular nesse momento, querem matar a Jeremias. O establishment religioso se volta contra o profeta. Que ironia, que tristeza, ou que tragédia, né? Justamente aquele que supostamente está trazendo a palavra de Deus, os mais religiosos são os que rejeitam em primeiro lugar. Antes de seguir na história, vejamos alguns aspectos mais do que ele falou. Deus pede a Jeremias, aqui, quando ele entrega a mensagem, que ele entregue a mensagem completa, sem faltar nada. Ou seja, que haja fidelidade às palavras que vêm de Deus. Não às suas palavras, mas fidelidade às palavras que vêm do Senhor. E entregue-as completas, sem faltar nada. A mensagem também aqui faz referência a obedecer à lei e ouvir aos profetas. Jeremias faz essa dupla referência, que era importante obedecer à lei, ouvir os profetas. E aí, talvez é importante frisar aqui,
que quando Jeremias fala da lei e os profetas, era uma maneira importante pela qual os hebreus se referiam às suas escrituras, a lei e os profetas. E justamente aquelas escrituras que tinham sido redescobertas num rei anterior, estavam sendo esquecidas. Há um aspecto condicional na mensagem que é entregue para as pessoas aqui. Jeremias, quando fala para eles essas palavras que vêm do Senhor, diz assim: talvez, e é um talvez importante, um se que é repetido algumas vezes. Jeremias diz assim, né, o Senhor através de Jeremias: talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei. Ou seja, talvez, se, né? E os nossos universitários de plantão ou estudantes se preparando para vestibular vão dizer, o se é a conjunção condicional, ou seja, estabelece uma condição de que se isso, aquilo, ou se aquilo outro, aquela outra coisa. Uma condição que tem consequências dependendo do caminho escolhido. Então, esse talvez e esse se, eles nos indicam de maneira poderosa, contundente, eloquente, isso aqui, que ainda há tempo. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de rever as decisões e os caminhos. Ainda há tempo de revisar as posturas. Ainda há tempo de mudar as atitudes. Ainda há tempo de fazer diferente. Ainda há tempo. Eu fico por vezes, queridos, pensando, meditando nessa mensagem poderosa entregada por Deus no passado através dos profetas e a nós hoje, quando nós abrimos a sua palavra. Ainda há tempo. Essa mensagem de Deus, queridos, queridas, ela deveria ser um alerta contundente para aquelas vezes em que nós mentimos para nós mesmos, dizendo e repetindo, não adianta mais. É tarde demais. O que adianta mudar? Se arrepender? Buscar um novo caminho? Nova vida? Para quê? Essas mentiras que nós repetimos a nós mesmos, elas são destruídas pela palavra de Deus aqui, quando ele diz, ainda há tempo. Ainda há tempo para se arrepender, para mudar, para buscar novo caminho, nova vida. Por isso que o Senhor uma e outra vez está nos falando, ouçam, ainda há tempo. A mensagem entregue por Jeremias, ela tem outro elemento poderoso, que às vezes, no primeiro momento, nós não entendemos muito bem. Que é esse em que o Senhor diz que ele pode voltar atrás e não trazer a eles o juízo e a calamidade que havia dito que traria. Deus diz assim, então voltarei atrás e não enviarei a calamidade. Ou ainda mais adiante, quando ele repete a mensagem, quando chegam os oficiais, né? E ele repete diante dos oficiais e do povo, e ele diz assim, se, contudo, olha o se de novo, se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. O Senhor voltará atrás. Alguns de nós, né, talvez aconteça isso, né? Lendo ou ouvindo isso, poderiam pensar ou se perguntar, como assim, né? Como assim Deus voltando atrás? Né? Deus seria volúvel? Ficaria mudando de opinião? É interessante como é algo comum, algo da nossa natureza humana,
que nós, e se você já fez isso, fica tranquilo que é algo comum, tá? Que nós fiquemos projetando ou atribuindo a Deus atitudes e emoções que são típicas da nossa natureza humana caída, pecaminosa, instável, titubeante. E claro que Deus não é assim. Não vai funcionar a gente projetar para Deus a maneira como a gente age nessas circunstâncias. É claro que Deus não é esse fruto das nossas projeções distorcidas. Deus é sempre muito mais profundo e maravilhoso do que sempre nós conseguimos captar na sua plenitude. O ponto aqui é que, se pararmos um pouquinho para meditar e abertos para ser guiados pelo Espírito nessa aventura que é conhecer o coração e o caráter de Deus, do Deus Criador de todas as coisas, então poderemos, quem sabe, talvez, para fazer uma paráfrase de Jeremias, quem sabe, talvez, chegar a entender um pouco mais de quem é o Senhor e de como que Ele atua no mundo. Como que Ele atua com a gente, como que o Senhor decide se relacionar com a gente. Ou seja, quando nós meditamos na palavra, e em passagens como essa, nós chegamos a entender que o Senhor decide, olha só que bonito, o Senhor decide, em sua livre soberania, em sua livre agência, o Senhor decide se relacionar com a gente, respeitando e considerando como nós respondemos a Deus. Respeitando e considerando como nós reagimos às suas palavras para nós. Isso é tremendo, deveria a gente ficar assim assombrado. O Deus Criador de todas as coisas, Ele decide se relacionar comigo de uma maneira em que Ele apresenta caminhos, Ele apresenta opções, Ele nos entrega a sua palavra e Ele vai agir conosco à luz da maneira como nós respondemos a Ele. Que tremendo isso! Deus, e isso é incrível e surpreendente, decide deixar o futuro aberto, como que nos dizendo o seguinte: o passado é algo que não temos controle, já foi, já passou. Claro, quem sabe podemos aprender com o que já passou, mas o que importa agora é o que farão com as oportunidades que lhes são concedidas. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, e aí vem a pergunta do Senhor para a gente: que caminho você escolherá? Que caminho você abraçará? Como na lei, em Deuteronômio, no capítulo 30, um caminho de morte ou um caminho de vida? Que caminho vocês escolherão? Uma e outra vez aparece esse modo de agir de Deus nas Escrituras, nos apresentando caminhos, opções, alertas, e o Senhor agindo conosco à luz da maneira como nós respondemos a essa palavra que vem do Senhor. Caminho de morte ou caminho de vida? Aliás, falando sobre um possível caminho de morte, a gente chega a esse ponto aqui que a morte se torna uma ameaça concreta agora para Jeremias, como foi em outros momentos da sua vida, da sua vocação servindo o Senhor. Vejamos lá, voltando à história do que acontece nesse capítulo. Os sacerdotes e os profetas, nesse momento, com o apoio do povo, querem matá-lo. Aí os oficiais de Judá, as autoridades do reino, vêm correndo para avaliar e julgar a situação na porta do templo. Aí Jeremias tem a oportunidade de repetir a mensagem uma vez mais a todos que o ouvem. Mas agora Jeremias adiciona um detalhe importante. Jeremias diz que eles até podem matá-lo. É verdade, olha, Jeremias vai dizer para eles: a minha vida está nas mãos de vocês. Com certeza vocês podem me matar. Mas Jeremias lhes recorda que eles sofrerão se isso acontecer,
que eles sofrerão a consequência de derramar sangue inocente. E quem conhecer a lei, o livro de Deuteronômio, sacou e percebeu que Jeremias está citando a lei aqui. Jeremias está de maneira muito inteligente nos apresentando as ameaças concretas do que vai ser desobedecer à lei que nós teoricamente prezamos. Quem conhecia a lei pode ter ficado aqui com razão com um pé atrás. E daí as coisas começam a se mover em outra direção. Os oficiais ponderam dizendo que Jeremias não deve morrer. Não, gente, espera aí, não é que vocês não gostaram do profeta, não é que vamos matar o rapaz aqui por causa disso, não é assim e tal. E vai que ele está nos trazendo a palavra de Deus. Até mesmo o povo volúvel, lembra que eu falei que era volúvel, né? Agora muda de ideia e passa a defender Jeremias. Mas mais importante, aparecem alguns anciãos. E lembrando que os mais velhos eram muito respeitados nessa cultura. E alguns anciãos aparecem na história. E eles aparecem para dizer: lembrem-se de quando Miqueias. E vejam que importante isso aqui. Eu tenho repetido isso aqui nessa série. A memória como algo tão importante na nossa vida, na nossa saúde espiritual. Lembrem-se quão importante é recordar e aprender com o que já passou. Lembrem-se. Os anciãos aqui, eles se referiram a um profeta que trouxe uma mensagem, Miqueias, parecida a de Jeremias 100 anos antes. E recordam, então, que o que o rei então fez naquela época. Ele não matou o mensageiro, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Daí eles também se lembram. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Eles se lembram que foi exatamente isso que aconteceu. Lá, quando eles clamaram pelo Senhor e suplicaram misericórdia, o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade. Se nós fazemos isso com Jeremias agora, de matar Jeremias, estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Não deixa de ser algo poderoso aqui, que são os mais velhos, os que apontam para a insanidade de chegar a fazer um grande mal a eles mesmos. E desculpe com as minhas várias referências à Ucrânia aqui, essa semana é impossível não fazer referências a ela, né? A essa situação, mas alguns dos vídeos mais tocantes que eu vi nessa semana foram ou de uma avó babushka, que é a avó ucraniana típica com um lenço na cabeça, ou um senhor já idoso russo, falando em russo, ucraniano, falando com os soldados russos e dando bronca neles. Os jovenzinhos, né? Aquele soldado russo está lá. Me mandaram aqui, né? Eu estou aqui porque eu fui mandado. E os mais velhos ali, na próprio idioma dele, em russo, dando bronca neles. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm problema suficiente no país de vocês para vir aqui no nosso, invadir o nosso? Volta para tua casa. E não deixa de ser uma mensagem tão poderosa que às vezes é aqueles que mais vividos, que já passaram por outras guerras, outros conflitos, que estão tentando chamar para a sanidade aqueles que são mais novos. Talvez o que a gente tem que ter muita misericórdia mesmo é porque esses soldados russos são os menos culpados, mas aqueles que mandaram eles lá, esses sim. Essa conta aí dessa tirania, desse mal, está crescendo.
Aqui, voltando ao texto, quando fala assim, estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos, que os anciãos falam, né? É bom a gente pensar que às vezes nós não precisamos que os outros nos façam mal. Que triste isso, né? Que nós somos experts, muitas vezes, em infligir o mal a nós mesmos. A gente nem precisa do inimigo, a gente mesmo se sabota. E que bom que aqui são aquelas pessoas mais vividas, com mais experiência, as que levantam uma voz de sobriedade para dizer: não faz sentido causar um grande mal a nós mesmos. Parece que, queridos, queridas, que muitos dos nossos problemas na vida já seriam resolvidos se nós prestássemos mais atenção a essa sabedoria simples, mas importante, dos mais vividos, dos que já passaram por muitas coisas nessa vida. Aí nós temos, antes do final do capítulo, que aparece a menção ainda a outro profeta, que pregava uma mensagem como a de Jeremias, ou seja, não era falso profeta, Urias, filho de Semaías, e nos conta aqui a passagem, esse parênteses que parece que abre no meio da narrativa, que o rei Joaquim o persegue, ele foge para o Egito, o captura e o rei mata o profeta no final com uma espada. O relato aqui é chocante. Mas talvez ele foi inserido aqui no meio dessa narrativa para recordar a todos que a ameaça sobre o servo de Deus, sobre Jeremias, era real, não era fictícia. Por isso a gravidade da situação, por isso a gravidade de tudo que estava acontecendo aqui com Jeremias, justamente por eles se lembram que, olha, Urias falou a mensagem como Jeremias e foi morto pelo rei através da espada. Ainda bem que com esse risco real, além dos oficiais, dos anciãos que apareceram para tentar trazer um pouco mais de bom senso a todos, aparece uma outra alma caridosa nessa história, Aicã, filho de Safã, que protegeu a Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar para que fosse morto pela multidão. Aicã, filho de Safã, protege Jeremias para que ele não fosse morto pela multidão. E eu sei que se você está prestando bem atenção nessa história, você já vai ficar com a pulga atrás da orelha aqui, né? Vai acender uma luz amarela aqui. Como assim a multidão querendo matar Jeremias? A multidão já não queria matar Jeremias, já não tinha passado a apoiar Jeremias, e agora está de novo querendo matar Jeremias? Aqui, exatamente, né? Quer dizer, a tragédia da volubilidade, né? da opinião popular, do povo que mudou de posição, passou a defender o profeta, antes atacava e agora de novo no final que aparece querendo matar o profeta. E eu digo isso, e eu repito, eu lembro, já falei isso aqui na igreja, naquela época das grandes manifestações aqui no nosso país, 2013, nós ainda morávamos fora do país, no Uruguai, e até eu escrevi um artigo para o Ultimato, porque eles queriam escrever sobre manifestações, se o cristão poderia participar ou não, e eu escrevi um artigo lá para eles, mandei, e claro, por um lado era defendendo o direito dos cristãos a se manifestarem, levantarem sua voz contra toda injustiça, contra todo o mal, e eu acho que a gente tem que fazer, por isso que eu não tenho medo de falar e chamar essa guerra de uma insanidade e que o mal e a tirania precisam ser interrompidos. Mas outra coisa que eu disse lá naquele artigo, e eu fui criticado por causa disso, é que eu disse que costuma ser perigoso isso das multidões. E é perigoso quando você entra numa multidão que está todo mundo pensando de um certo jeito e todo mundo indo junto numa certa direção. É literalmente manada, né? Pensamento de gado. Veja bem, eu vou me complicar aqui hoje no sermão, né? Mas assim, qualquer tipo de gado, qualquer tipo de rebanho, tá bom? Que fica assim, que de repente ajuda.
É um perigo isso, porque a gente se retroalimenta nas nossas visões distorcidas, a gente desumaniza o outro, o que não está no nosso grupo a gente desumaniza, a gente transforma ele em inimigo, o nosso juízo crítico é amortecido, o nosso discernimento diminui, porque nós nos emocionamos com a adrenalina da multidão. E muitas vezes vocês veem que tem até estudos na psicologia que mostram isso. Quando você sente o apoio do grupo, você vai dizer ou fazer aquilo que não imaginava que você poderia dizer ou fazer. Você até vai contra as suas próprias convicções. Tem um estudo, que o pessoal da psicologia vai gostar do que eu falar da área deles aí. Tem um estudo na psicologia que mostra isso. A pessoa, junto com outros são atores, ele não sabe que são atores, todo mundo responde errado o negócio. Ele sabe a resposta certa, mas ele começa a responder igual o dos outros, porque ele se sente mal. Como que eu vou dizer alguma coisa aqui? Todo mundo está dizendo uma coisa errada aqui. E ele começa isso é um estudo comprovado, a pessoa começa a definir, inclusive, aquilo que ela não acredita por uma dinâmica de grupo. Loucura. Fecha parênteses. Aicã, filho de Safã. Aicã, possivelmente um amigo de longa data, já havia servido na corte do rei Josias. Seu pai, Safã, teve um papel importante na redescoberta do livro da lei. Eu brinco assim, essa coisa do que eu amigo de longa data, porque eu suspeito por causa dessas ligações que era pelo menos conhecido de longa data de Jeremias aí, já botei até um amigo aqui, né? De qualquer maneira, o que é interessante é isso, de que o capítulo e a mensagem de hoje, eles terminam com uma nota, digamos, positiva de esperança. Que Deus pode, e Ele o faz com frequência na história, usar amigos, pessoas, né, que são enviadas para nos ajudar em momento de grande aflição e risco. E isso é uma lembrança tão importante ao final da nossa meditação hoje. Deus também nos abençoa através daqueles amigos ou mãos amigas que são enviadas no momento de grande aflição. O que nós aprendemos, o que nós levamos desse texto hoje? Nós vimos isso aí que ainda há tempo. E talvez o convite é pause, né? Considere, ouça, revise o que for preciso. Sempre é hora para arrependimento, para nova vida. Isso vale no nível pessoal. Eu creio que isso vale no nível familiar. Eu creio também que isso vale para as grandes decisões das nações. Ore nessa semana, ainda há tempo de parar as insanidades e as mortes sem sentido. Ore pelas decisões e mudanças que podem ser feitas entre aqueles que são poderosos e cujas decisões têm implicações importantes para a vida de muitos. Segundo, Deus valoriza as nossas escolhas. Quando nós vemos os muitos condicionais desse texto, de todos os profetas, lembremos que o talvez de Deus aqui, que o se mudarem os seus caminhos, é porque Deus decidiu nos criar com essa capacidade de escolher caminhos. E que Ele valoriza essa nossa liberdade, nossas escolhas, e Ele nos afirma quando abraçamos a vida que Ele nos oferece. É bonito isso, chama a gente para a responsabilidade, para o que nós vamos então, como seremos responsáveis para responder a esse Deus que tomou a iniciativa graciosa de vir até nós em primeiro lugar. E onde estamos? Ou com quem nos identificamos? Queridos, quando nós vemos uma história como essa, esse é o poder das narrativas que temos nas Escrituras. Quando vemos essas histórias, elas são ricas porque elas nos ajudam a nos identificarmos com aqueles que aparecem e assim aprender no processo. E talvez a pergunta que eu tenho para vocês então é essa: com quem nós nos identificamos hoje nessa história? Com o profeta na fidelidade da sua vocação, do seu chamado mesmo com ameaça de morte?
com os religiosos que não entenderam nada e querem matá-lo? Com o povo volúvel que ora apoia, ora quer matá-lo. Ora apoia, ora quer matá-lo. Com os anciãos que se lembram e assim nos ajudam a não errar mais? Ou com um amigo Aicam, um amigo usado por Deus para proteger a pessoa vulnerável que estava correndo um risco nesse momento? Essa semana vocês podem então meditar sobre essas perguntas aqui. Quando você ouve que ainda há tempo, o que isso provoca em você? O que você faz com o tempo, com a oportunidade que lhe é oferecida? O que você faz? E por último, com quem você se identifica nessa história? O que você aprende? Há algo que você deseja revisar ou mudar na sua vida à luz disso? Que Deus nos abençoe.